Donald Trump terminou há poucas horas uma reunião na Casa Branca e o assunto foi Venezuela. O presidente americano reuniu-se com o Conselho de Segurança Nacional, ao mesmo tempo em que as forças americanas, forças militares, a elas que eu me refiro, seguem aumentando a pressão sobre Maduro ali nas proximidades. A atualização está a cargo da nossa correspondente em Washington, Mariana Giangiacomo. Donald Trump admitiu ter conversado por telefone com Nicolás Maduro, mas não fez comentários sobre o que discutiram. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit No, I about can't it? do that. O governo americano segue dizendo que as recentes movimentações militares e os ataques contra barcos no Caribe fazem parte de uma operação contra o tráfico de drogas na região, que teria a Venezuela como uma de suas bases. Mas, em entrevista exclusiva à CNN, o senador Markwayne Mullin afirmou que os Estados Unidos chegaram a dar a Maduro o que ele chamou de oportunidade de deixar o país. So the president's made it very clear he's shutting down the airspace. And by the way, we gave Maduro an opportunity to leave. We said he could leave and go to Russia or he could go to another country. And the Venezuela people themselves have also spoken up and said they want a new leader. O tema da Venezuela se tornou sensível entre os apoiadores de Trump. Enquanto alguns querem a troca de regime em Caracas, outros acreditam que o presidente americano não deveria mais destinar recursos para questões no exterior e seguem questionando e criticando as medidas de Trump até o momento, principalmente os ataques contra barcos na região. Alguns congressistas republicanos se uniram a democratas para cobrar esclarecimentos do secretário de Defesa, Pete Hegseth, em relação a revelações de que um segundo ataque a um barco na região do Caribe, em setembro, teria como objetivo matar os sobreviventes de uma primeira ação, que já estariam neutralizados. Nesta segunda-feira, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que o almirante responsável por coordenar a ação tinha aval de Hegseth para atacar a embarcação, mas evitou comentar se o secretário teria ordenado um segundo ataque mirando especialmente os sobreviventes. Admiral Bradley worked well within his authority and the law, directing the engagement to ensure the boat was totally destroyed and the threat to the narco-terrorists, to the United States, was eliminated. And for any further questions about his thinking, I would defer you to the Department of War. Mário, a nossa correspondente cita dois aspectos em relação ao que o Trump está fazendo, considerando a Venezuela. E eu queria, na sua análise, verificar em que medida isso pode ou não alterar o rumo do que o Trump até aqui tomou. O primeiro é o clássico, digamos, isolacionismo republicano, dizer para que a gente está gastando dinheiro com coisas que, não, no fundo, não precisava ter o dinheiro do contribuinte americano em cima disso. E o segundo são as questões legais envolvidas com as ordens de ataque diretos a barcos declarados como pertencentes a organizações de narcotraficantes. Qual é o peso que esses dois aspectos têm? William, esses dois pontos que você traz, eles podem ser sim restrições e obviamente eles estão no radar e sendo levados na consideração dos cenários que a gente monta. Eu acho que quando você pontua primeiro a questão do isolacionismo, e a gente sabe muito fortemente, né, nessa base MAGA, né, dos apoiadores do Donald Trump, essa oposição à presença dos Estados Unidos em guerras eternas, na participação militar em outras regiões do mundo, a gente vê isso como um fator que modera e restringe a atuação que os Estados Unidos e que a administração do Trump vão estar dispostas a ter na Venezuela. Então, esse é um dos fatores que diminuem consideravelmente a chance de um cenário em que haja uma invasão terrestre com o envio de um contingente grande de tropas para a Venezuela. Esse é um dos cenários mais improváveis que a gente tem aqui na RAIN, e eu acho que esse é um dos principais fatores, tanto a oposição doméstica, política e popular também da base do presidente Trump. Quando a gente olha para esse novo fator que emerge, né, mais recentemente, em relação a essas alegações, inclusive, de potencial cometimento de crimes de guerra, a gente vê ele como um fator que pode tanto influenciar a favor de uma invasão, quanto ser uma coisa que restrinja a administração Trump e que adie e, eventualmente, coíba algum tipo de ação. Por quê? De uma certa forma, se o Congresso americano, e agora
duas comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, vão investigar. Provavelmente a gente vai ter o depoimento, seja do secretário de Defesa, seja de almirantes, de militares de alto escalão. Isso pode se tornar um tipo de escândalo que incorra num custo de capital político muito grande para a administração e que eles decidam que, às vezes, o melhor caminho é não insistir no que eles estavam planejando, que seriam, no nosso cenário mais provável, ataques aéreos a alvos ligados ao narcotráfico. Por outro lado, a gente não pode ignorar o fato de que essa é uma administração que, às vezes, é muito reativa e que tenta retomar o controle da narrativa. Sob esse prisma, uma das possibilidades do Trump seria, em vez de dar tempo para o Congresso agir como um freio e contrapeso e as investigações, eventualmente, que elas imponham limites ao poder do presidente da administração, ele se antecipa a isso e aí sim já faça os ataques nos próximos dias ou semanas. Uma comparação, às vezes, simplista, mas que ajuda a ilustrar isso, é o que a gente viu, por exemplo, com a reforma da ala leste da Casa Branca. Existia toda uma discussão sobre patrimônio histórico, sobre necessidade de preservar, e de repente já está o Trump ali demolindo aquilo, e uma vez feita, uma vez tomada a decisão, fica muito difícil para as instituições agirem tentando coibir ou reverter uma coisa que já está feita. Então, talvez o caminho para a Venezuela possa ser dado por esse lado também, que isso seja um gatilho que antecipe essa decisão. O cenário de risco que o Mário está desenhando para nós, Lorival, vai na seguinte linha: apertaram a situação para o Trump, ele vai criar um novo fato consumado, que vai fazer a gente esquecer os que até aqui nos ocuparam. É o que se parece desenhar para a Venezuela? Pode ser. Agora, o que reforçaria essa estratégia seria uma capacidade mínima de reação da Venezuela, não é? Porque, assim, se os Estados Unidos atacam a Venezuela e há uma reação, por menor que seja, uma reação militar, estamos em guerra. Os Estados Unidos estão em guerra, esse é o contexto, não dá mais para olhar para trás, essa discussão se tornou bizantina, inócua, agora vamos olhar para frente, os Estados Unidos estão em guerra com a Venezuela, né? Eu não sei se a Venezuela faria isso. É claro que depende do escopo, da envergadura, da intensidade do ataque, né? Se forem ataques cirúrgicos, como parece ser o mais provável hoje, a Venezuela deve fazer o que o Irã fez, nada, né? Ficou quieto, esperando passar, esperando acabar, exatamente para também não dar combustível para esse ambiente informacional que o Trump deseja criar, de que há uma ameaça contra os Estados Unidos, porque não há, vamos ser claros, não há uma ameaça da Venezuela contra os Estados Unidos. Isso não é uma guerra, né? E não há sequer uma motivação muito forte contra o narcotráfico, porque o Trump está prometendo indultar um verdadeiro narcotraficante condenado nos Estados Unidos, que é o ex-presidente Juan Orlando Hernández, de Honduras, que esse sim foi condenado a 45 anos de prisão por possibilitar o tráfico de 500 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Então, é puramente político e ideológico tudo isso que o Trump está dizendo. Não, o Hernández é de direita, então a justiça não deveria condená-lo. O Chávez é de esquerda, então podemos matá-lo, podemos matar 83 pessoas ali no mar, porque representam um regime de esquerda. Então, é uma atitude puramente informacional, ideológica, e é por isso que é tão difícil para nós cravarmos, né, um cenário, porque é algo que tem muito mais a ver com propaganda do que com um cenário militar efetivo. Agora, se a gente falar de cenários militares efetivos, Lorival, tudo que a gente aprendeu das doutrinas militares americanas, eu estou me referindo desde a segunda, na verdade, Guerra do Golfo de 91. Primeira ação é eliminar qualquer capacidade de reação do adversário, seja guerra, seja não guerra. Então, me parece que se isto for feito com a Venezuela pode até pretender retaliar de alguma maneira. O que eu acho que os americanos fariam em primeira medida seria eliminar, subtrair da Venezuela qualquer capacidade de defesa e reação, sobretudo antiaérea.
Agora, voltando à questão que você está levantando, que é a dificuldade que todos enfrentam aqui no momento de entender qual é o curso de ação próximo de Trump em relação à Venezuela. A julgar pelo que a agência Reuters divulgou hoje no final da tarde, Mário, o Trump teria examinado sim com Maduro uma substituição na presidência da Venezuela, em troca de uma série de coisas que o Maduro pediu, sobretudo eliminar sanções e indiciamentos e inquéritos contra ele, que o Trump teria recusado. Qual seria então o jogo? Do nosso ponto de vista, o objetivo final dos Estados Unidos seria conseguir que apenas por meio da pressão, né, dessa presença militar, dos ataques a barcos, das ameaças, ou que o Maduro concordasse em sair voluntariamente, ou então que eles conseguissem que algum outro ator dentro da Venezuela fosse um dissidente, né, dentro do governo, alguém do alto escalão das Forças Armadas que concordasse em entregar o Maduro, ou que isso gerasse um nível de protesto nas ruas que levasse à queda do regime. Os Estados Unidos seriam como um catalisador, mas não seriam o ator principal levando a cabo a mudança de regime. Esse parece ser, ou parecia ser, a intenção, o plano A, por assim dizer, a intenção inicial da administração Trump. Como o Maduro e o governo em Caracas parece acreditar que isso é um blefe, que eles não vão recorrer a ataques a Caracas, ao Palácio Miraflores, ou que não vão recorrer a um ataque contra o Maduro diretamente, por exemplo, eles estão apostando que, se eles conseguirem recorrer à população civil, distribuir armas, recorrer à milícia bolivariana, a ferramentas que permitam a eles, seja um conflito de guerrilha, seja aumentar o custo político, por exemplo, pela morte de civis, que isso pode ser algum dos fatores que ou detenham ou diminuam o incentivo para a administração Trump agir. Então, parece que do lado de Caracas o cálculo é esse, e agora a bola está do lado da Casa Branca de decidir qual que é o apetite de risco que eles estão dispostos a correr, no sentido de quais alvos eles vão atacar, se vão ser alvos ligados estritamente ao tráfico de drogas e parcialmente às Forças Armadas venezuelanas, se eles vão partir para alvos políticos em Caracas também. Então, é um jogo psicológico dos dois lados, de certa forma, e a gente entende que do lado do Trump existe também a apreensão de não querer correr riscos muito altos de se envolver num conflito que se estenda ou de se envolver numa situação que depois, seja por decisão do Congresso ou por alguma, por exemplo, necessidade militar em outras regiões do globo, ele precisa desmobilizar o que está ali no Caribe e que o Maduro permaneça no poder e pareça que foi uma derrota para o Trump. Então, esse cálculo também é um cálculo delicado e eu acho que é por isso que a gente tem visto tantos relatórios, tantos relatos de reuniões do lado da Casa Branca sem uma decisão final sendo anunciada. Lourival, se o passado do Trump, o passado como presidente, nos oferece qualquer luz sobre a tomada de decisão dele em relação a Maduro, ele tem um caso, quando ele manda matar o general iraniano em Bagdá, que foi talvez a única decisão dele que eu me lembre, você me corrija por favor, tua memória é melhor que a minha, foi a única decisão que ele tomou de executar, decapitar uma figura importante do regime. Foi. Mesmo agora, no bombardeio do Irã, Trump veio a público para dizer que a gente podia matar a liderança do Irã, não o fizemos. E aparentemente teria impedido também que os israelenses o fizessem. Maduro pode confiar nisso? Ficou furioso quando Israel atacou líderes do Hamas em plena negociação no Catar. No Catar. Por outro lado, o Trump ele tem uma obsessão pelo Barack Obama. Quando ele tomou posse pela primeira vez em 2017, ele queria reunir mais gente do que na posse do Barack Obama, na primeira posse. Ele está desesperado por um prêmio Nobel da Paz, porque o Barack Obama recebeu um prêmio Nobel da Paz. E ele tem uma visível inveja da operação que matou Osama Bin Laden. Não dá para comparar, obviamente, são duas figuras absolutamente... Realmente não guarda comparação. Exato. Mas ele tem falado, já falou várias vezes de operações especiais, né, de ataques cirúrgicos e tal. Eu acho que, e realmente eu não tenho uma apuração, portanto é
é uma percepção minha apenas, né? Eu acho que se ele tivesse a oportunidade de assassinar o Nicolás Maduro, ele aproveitaria essa oportunidade, sim. Acho que o Mário colocou muito bem, assim, o Trump se colocou numa situação em que ele pode sair derrotado, né, William? Ele pode Para ele não existe derrota porque ele decide alguma outra coisa e proclama a vitória e acabou. E cria uma nova narrativa. Mas aos olhos do mundo, aos olhos de muita gente que olha para isso friamente, ele pode sair derrotado da Venezuela, o que é um pouco inconcebível. Então, acho que a gente vai ver pela frente aí todas as ferramentas que ele tiver nas mãos para declarar a vitória nessa crise. New York Times e Financial Times o consideram derrotado no Brasil. Por muito menos, né, William?